Bom dia a todos e a todas. É com muito gosto que hoje estamos aqui mais uma vez para discutir estes temas da transição energética e do mercado de trabalho. Contamos hoje com alguns convidados que muito nos orgulha terem aceitado este nosso convite. Queremos discutir e queremos também perceber algumas visões sobre como se impacta a transição energética, a transição justa no mercado de trabalho, sendo que o nosso desígnio é a defesa dos trabalhadores, como integrar os novos trabalhadores nestas alterações, porque todos nós sabemos que em todas as revoluções há emprego e há trabalho que é perdido, e há emprego e há trabalho que é criado. E esta dinâmica tem sido assim ao longo da nossa história. Em que medidas têm sido tomadas, têm sido as certas para que esta transição energética seja a correta para estes trabalhadores e também de que forma é que estas ou novas oportunidades de trabalho estão focadas também nos jovens. Que país vamos deixar, que Europa deixaremos para aqueles que virão depois de nós e, sobretudo, olhando para esta conjuntura com as recentes eleições nos Estados Unidos da América, com a recente eleição da composição do Parlamento Europeu, em que também pode haver aqui alguns sinais de preocupação de como conseguimos operacionalizar, sendo que os objetivos estão traçados, os compromissos estão traçados, mas de que forma é que este desenho de políticas consegue ser implementado para que nos leve a bom porto e que ninguém fique para trás. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao deputado Miguel Costa Matos, também ele, secretário-geral da Juventude Socialista, e gostávamos de ouvir, para além de tudo mais, ele teve no grupo da defesa, do grupo proponente, portanto, da lei de bases do clima, e na altura, recordo-me bem, tendo sido eu indicada pela UGT para essa mesma audição, recordo-me bem que dos deputados que me fizeram perguntas, em nome da UGT, não é? Para que pudesse dar essa resposta, o Miguel marcou-me pelas perguntas e pela pertinência das perguntas que fez à UGT. Portanto, achei que era interessante também, porque ouvi-lo não só pela juventude, mas porque, de facto, nessa audição parlamentar colocou questões muito pertinentes e que eu espero que tenha estado na altura de passo o plenário, de ter respondido e de ter comatado algumas dúvidas que tinha. Miguel, por favor. Muito obrigado, Wanda. Muito bom dia a todas e a todos. Espero que me estejam a ouvir bem, e que estejam também bem nesta manhã. E, portanto, cumprimentar a Wanda, a Carmen, o Rui, o Pedro, todos os que vão contribuir, de facto, para este painel. E é um painel muito importante, porque o que nós temos visto nos últimos tempos é que o tema das alterações climáticas tem vindo a desaparecer da agenda pública à medida que temas económicos e sociais têm vindo a ganhar preponderância. Nomeadamente o tema da inflação. Nós vemos nas eleições americanas como foi o custo de vida o tema central. Nós vemos noutros países da União Europeia, inclusive também no discurso político da Presidente da Comissão Europeia, como o clima não tem lugar e o que tem lugar é a competitividade, é o custo de vida, e outros assuntos. Portanto, isto para dizer que há uma desatenção a este tema, não obstante os seus impactos absolutamente fundamentais, desde logo na vida das pessoas, como vimos em Valência, e já tínhamos visto anteriormente com os incêndios rurais, já tínhamos visto anteriormente com outras cheias na Polónia, com outras cheias noutras partes do país, mas portanto também pelas transformações que já estão a ser operadas do ponto de vista
da mudança do tecido económico e social. Não é só em Matosinhos, onde nós temos refinarias a fechar e, portanto, a necessidade de empregos serem substituídos, ou no Pego. É um bocadinho por toda a Europa que há uma transformação. E algumas vão ser invisíveis. Por exemplo, no caso da indústria automóvel, em que um veículo a combustão tem um motor com cerca de 2.000 peças. Um motor elétrico passa a ter cerca de 200 peças. E, portanto, desde logo a montante na indústria dos componentes vai haver um ajuste muito significativo naquilo que é os empregos, a produção económica, por causa de haver esta transição energética. Nós, quando estivemos a preparar a Lei de Bases do Clima, tivemos esta preocupação de forma muito central. Não só em quem nós ouvimos, e portanto em ouvir os parceiros sociais e a UGT, mas também em colocar a transição justa como um princípio desde o início até ao fim. E é também por isso que a dimensão climática deve ser abordada não só em matéria de política ambiental, de produção elétrica, de resíduos, de as mais variadas áreas, não é? Mas também deve ter uma dimensão económica. Deve ter uma dimensão económica no seu planeamento, designadamente no orçamento do Estado, no fim dos benefícios fiscais que transferem recursos para os combustíveis fósseis. Nós não devemos prolongar a morte, fazer aqui uma distanásia da indústria, das indústrias poluentes, mas devemos, pelo contrário, sim, fazer uma promoção daquelas que são as indústrias sustentáveis. E, portanto, nós temos previsto toda uma moldura institucional que favoreça o crescimento e o financiamento sustentável de determinadas indústrias. Tudo isto tem, claro está, algumas dificuldades, designadamente em matéria de localização e de tempo, porque nós temos que assegurar que os empregos que deixam de existir em indústrias poluentes, quando surgem indústrias limpas, que surgem o mais próximo possível de onde as pessoas se encontram, para evitarmos a situação de haver territórios economicamente e socialmente deprimidos na sequência dessa transição. Temos que assegurar que visa as mesmas pessoas, por um lado. Portanto, temos que assegurar que as pessoas que perdem esses empregos, muitas vezes pessoas mais velhas, têm essa oportunidade de se reconverter. E a conversão profissional é uma preocupação que nós temos, e aqui há uma grande dimensão que é o âmbito dessa reconversão. Muitas vezes as indústrias recorrem, por exemplo, a trabalho temporário. Temos que assegurar que essas pessoas também são abrangidas por reconversão, mas também não podemos ignorar aquilo que são os jovens, de facto, ou seja, aqueles que não fazendo parte ainda dessas indústrias viriam a sê-lo a breve trecho. E, portanto, que não haja apenas um mecanismo de compensação dos insiders, mas haja uma preocupação também com os outsiders. E eu acho que o sindicalismo muitas vezes preocupa-se com os insiders, com os seus associados, com os seus filiados, mas não pode nunca esquecer aqueles que virão a ser os seus futuros filiados. Os jovens que ainda não ingressaram no sindicalismo, mas que também merecem ser defendidos. E é para isto que nós, e assim termino, tentamos adotar um conjunto de instrumentos para preparar essa transição. Desde logo, por um lado, as estratégias de adaptação e os atlas de risco, que nos tentam dizer aonde é que essas indústrias vão deixar de existir, aonde é que esses empregos possam estar mais em risco, mas por outro lado também uma estratégia industrial verde que nos identifique onde é que Portugal pode estar na linha da frente de criar empregos sustentáveis. E nós podemos mesmo de facto estar nessa linha da frente, porque nós temos energia renovável abundante e barata. E isso permite-nos ter, seja para indústrias que possam recorrer à eletrificação, como aquelas que podem recorrer ao hidrogênio verde, uma competitividade muito grande. Portanto, desde centros de dados ao aço verde, e eu recordo que o aço verde
é a indústria pivô dos países do norte da Europa que pagam salários muitíssimo acima da média e, portanto, isto não é só questões de economia do conhecimento, também é questões de economia de base, industrial. Nós temos uma enorme oportunidade com a revolução energética, podemos nos posicionar diferentemente nas cadeias de valor, na produção económica mundial e, portanto, que isso seja um elemento de esperança para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Miguel Matos. Passaria então a apresentar o nosso outro convidado, o Dr. Pedro Roque, também deputado, secretário-geral dos Trabalhadores Sociais Democratas e ex-secretário de Estado do Emprego. Gostaria também de ouvir, ou gostaríamos de ouvir, dada a sua experiência enquanto ex-secretário de Estado do Emprego, secretário-geral dos Trabalhadores Sociais Democratas e deputado já há alguns anos, como é que, a partir também da Assembleia da República, como é que nós poderemos transformar esta transição na transição justa, que recordo que esta designação veio de de um sindicalista norte-americano, que tinha por trás justamente a criação de um fundo para estes trabalhadores que iriam deixar de poder exercer a sua atividade nestas áreas, portanto, em que teria que haver esta descarbonização, e como é que nós conseguimos, para além de socorrer, porque acabamos por ter aqui, se calhar, a transição justa, convoca-nos aqui, se calhar, para dois aspectos mais amplos, que é, de facto, para aquilo que é concebida, e a própria palavra depois também engloba muitas outras coisas, e depois para todos nós, enquanto sociedade, não é? Mas, nomeadamente, enquanto também representante de trabalhadores, como é que nós conseguimos que seja ainda assim menos dolorosa para aqueles que têm que ver a sua vida transformada, não só estes trabalhadores, mas a própria comunidade, porque depois também temos a situação de empregos indiretos. O que é que nos pode também dizer sobre isto, Dr. Pedro Roque? Muito obrigado, bom dia. Um agradecimento pelo convite ao UGT. Eu costumo sempre dizer, e tenho participado em muitas coisas da UGT, que estou sempre disponível para o UGT, seja em que condição for, mesmo como dirigente sindical, faltou referir isso, dirigente sindical e vice-secretário-geral da Central durante algum tempo. E isso é algo que me orgulha profundamente. E, portanto, sempre à disposição, seja em que condição for. Por outro lado, também queria cumprimentar os companheiros de painel, a Carmen Lima, o Rui, o Miguel Matos e a Wanda, obviamente, e dizer o seguinte sobre esta matéria. De facto, a questão da transição justa é importante, isto é, ou seja, todos nós compreendemos, aliás, eu queria dizer que, relativamente à intervenção de Miguel Matos, esta é uma daquelas matérias em que nada nos divide, e isso é importante. Portanto, que há aqui um largo consenso a nível nacional relativamente a estas matérias, à matéria da transição energética, da descarbonização e, obviamente, que isso represente, de facto, uma transição justa, isto é, que o balanço social não seja negativo, sobretudo para aqueles trabalhadores daqueles setores que, inevitavelmente, serão afetados com esta transição energética. Enfim, podemos falar do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi aceitado ou melhor, subscrito por um conjunto variadíssimo de países, que representam a maior parte da humanidade e, portanto, é um objetivo que todos têm o compromisso, embora depois, na prática, a sua implementação vá sofrendo alguns atrasos aqui ou ali, por força das circunstâncias. Com a pandemia isso verificou-se bastante. Depois basta haver um problema, uma crise económica ou até uma das próprias consequências das alterações climáticas, que são, digamos, as catástrofes naturais com maior frequência, para isso significar às vezes um atraso nessa mesma transição. Mas o que é facto é que, com maior ou menor grau de credulidade, todos concordamos que a alteração tem que ser feita, que as alterações climáticas estão aí e que elas têm consequências práticas
sobre a forma de catástrofes naturais, sempre existiram, obviamente, mas cuja frequência verificamos que é mais gradual, isso para além dos registros de temperatura que têm sido verificados no globo, que vão batendo sucessivamente recordes, e isso, portanto, é um facto absolutamente inegável. Como todas as transições ou novos paradigmas, isto tem, em termos de balanço social, em termos de criação, destruição / criação de empregos, tem aqui alguns desafios. Enfim, neste tipo de debates, enfim, muitas vezes temos também falado sobre a questão do futuro do trabalho, inteligência artificial, robotização, mas eu gosto sempre de recuar ao início do século XIX, quando os tiares mecânicos começaram a ser uma realidade em Inglaterra, em que, obviamente, um tiar mecânico substituía um conjunto de trabalhadores, e isso criou um movimento, que era o chamado movimento dos ludistas, que, durante a noite, isto é, queriam parar de alguma maneira o progresso, tentar parar o progresso, e durante a noite faziam incursões que destruíam os tiares. E isso, obviamente, não é possível. Isto é, este é um movimento imparável. Isto tem consequências sociais e, portanto, a transição justa tem que, de alguma maneira, minimizar ou mitigar estas consequências. De qualquer maneira, em termos de balanço, isto é, a energia renovável leva também à criação de empregos. Foi aqui falado, e bem, em termos nacionais, no encerramento mais conhecida, da refinaria Matosinhos, que também para a região representa também uma oportunidade de valorização daquela zona, daquela importante zona junto ao litoral, no concelho de Matosinhos, a refinaria de Leixões, melhor dito, o encerramento da central do Pego, que era a carvão, e também podemos falar da central térmica de Sines. Isso, de facto, representou perda de postos de trabalho, embora depois haja aqui uns planos que, de alguma maneira, procuram minimizar, enfim, através de reformas antecipadas, enfim, algum tipo de planos de formação, etc., que possam minimizar, mas o que é certo é que depois também a criação ou a geração de energia renovável tem aqui outras oportunidades de emprego, e, portanto, o balanço terá que ser verificado. Por outro lado, e este é um movimento que é imparável. E depois também há aqui uma questão estratégica que está para além da questão social e para além da questão do emprego. Isto é, uma economia baseada nos combustíveis fósseis para Portugal e para a Europa, que não produzem energias fósseis ou produzem, enfim, residualmente alguns países, representa um desafio estratégico da maior importância, porque, de facto, a arma petróleo ou arma gás natural muitas vezes é empregue com um conceito geoestratégico, e isso é algo que não interessa à Europa, e a Europa também está dependente, enfim, destas variações dos preços, e isso com reflexos nas finanças e nas suas finanças e na sua economia. Não é por acaso que, ainda agora com a discussão que ainda está em curso do Orçamento de Estado, o cenário macroeconómico é feito com base num preço do barril de petróleo que é mais ou menos estipulado. Qualquer variação no preço deste barril de petróleo, designadamente uma subida do preço do petróleo, faz com que, digamos, as economias e fiquem em dificuldades. Se houver uma variação, o orçamento está a ser agora discutido, será aprovado, tudo indica, no final deste mês, mas se houver uma variação em alta do preço do petróleo, a economia fica em sérias dificuldades. E isso também tem reflexos sociais gravosos, seja em termos de dificuldades das empresas, seja que depois, consequentemente, em eventual perda de postos de trabalho. Portanto, é importante também que a Europa avance não só por uma questão ambiental, mas também por uma questão geoestratégica neste processo, que é um processo que, como foi aqui dito, e no nosso caso, em termos das energias renováveis, não temos petróleo, não temos gás natural, mas temos sol e vento com abundância. E isso é particularmente importante na criação da energia elétrica e numa transição, por exemplo, da mobilidade, que está-se a verificar gradualmente, embora aqui com alguns percalços, da mobilidade baseada nos combustíveis fósseis para a mobilidade elétrica, ainda que ela seja gradual, mas havendo metas concretas e definidas,
embora isso também possa pôr... Portanto, isto às vezes é um caminho que não pode ser definido logo à partida, mas é um caminho que tem que se ir trilhando e verificando. Por exemplo, agora recentemente estamos a ver que também no caso da mobilidade elétrica surgem aqui dificuldades para a indústria europeia de automóveis. Enfim, são conhecidos os casos dos grupos, problemas que estão a atravessar o grupo Volkswagen ou o grupo Stellantis, que são grupos essencialmente europeus. Porquê? Porque também, a nível da mobilidade elétrica, a China deu passos concretos anteriores muito fortes e consegue produzir automóveis elétricos a preços muito mais competitivos que aqueles que são produzidos na Europa e, portanto, ameaça, e isso já é verificado um pouco, a quantidade de novas marcas que existem e novos modelos que existem de origem chinesa no mercado europeu, no mercado português e no mercado europeu, o que tem implicado de alguma maneira que tenham sido introduzidas no início deste mês taxas de importação alfandegária para esses veículos entre os 17% e os 36%. O que levanta, depois, problemas complicados, porque, obviamente, há o reverso da medalha e haverá uma retaliação por parte da China relativamente à importação de produtos europeus. Portanto, acaba por haver aqui uma guerra comercial, mas, de facto, este é um problema porque também a esse nível, esta transição pode criar aqui dificuldades a nível de criação de emprego, ou neste caso de perda de emprego, porque de facto a indústria automóvel a nível europeu é uma indústria que emprega muita gente. E esta transição, e a Europa estava sobretudo vocacionada para produzir automóveis com motores de combustão, e nesta transição, digamos que fica atrasada em termos de competitividade relativamente à China. Portanto, aqui também há problemas e, portanto, temos que avançar com calma, temos que avançar com, às vezes, algum gradualismo e, às vezes, alguma adaptação. Isto é, muitas vezes não poderemos ir à velocidade que desejaríamos, teremos que adaptar. Não é por acaso que se fala, e de facto, a questão da transição direta do motor de combustão para o motor elétrico é uma coisa que o mercado acabou por retificar um pouco, sendo que, por exemplo, neste momento, as viaturas híbridas, seja o mild hybrid, ou o híbrido normal, ou o híbrido chamado plug-in, digamos, estão a ter a parte de leão das vendas dos automóveis, porque, de facto, ele representa aqui uma transição intermédia entre as viaturas a combustão e as viaturas elétricas, e é muito mais conveniente para um conjunto de pessoas ter uma viatura híbrida do que ter a viatura elétrica, porque se entende que, quer em termos de autonomia, quer em termos da capacidade que cada um tem de poder carregar as baterias do automóvel, muitas vezes surgem aqui algum conjunto de dificuldades. Daí que já haja vozes em termos da indústria europeia, no sentido de avançar para uma questão alternativa que é os chamados combustíveis sintéticos, que de alguma maneira têm um balanço carbónico neutro, isto é, produzem carbono, mas capturam carbono na sua produção. E, portanto, também há aqui uns caminhos de adaptação que teremos que verificar, sem pôr em causa aquilo que é algo que é fundamental. Há um aquecimento global, ou uma mudança climática, uma alteração climática que tem sido representada por um aumento médio das temperaturas no mundo, um gelo, nota-se isso, verifica-se isso também, e isso representa, sobretudo o aquecimento das águas dos oceanos, tem representado, e viu-se recentemente em Valência, tem representado um aumento do número de catástrofes naturais. Uma última palavra só, e peço que me dará lugar, relativamente à questão das eleições americanas. Enfim, é uma decisão democrática dos americanos, não vamos estar aqui a pôr em causa a mesma, mas há uma ideologia de base que tem estado ligada a este movimento MAGA, que é, eu defino numa frase muito engraçada, que é o drill, baby, drill. Isto é, há uma aposta muito grande na exploração dos recursos fósseis dos Estados Unidos, através do fracking, e, portanto, na produção de gás natural e de petróleo, e, portanto, isso pode de alguma maneira, adiar a transição energética de um país tão importante para a economia mundial e que é fundamental neste balanço carbónico, como são os Estados Unidos. Portanto, há aqui alguma preocupação que não pode deixar de ser equacionada. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro Roque.
pela sua análise e as preocupações que demonstra, não olhando só para as preocupações, mas também para aquilo que temos vindo a conseguir, e naturalmente que é importante que haja aqui um desenho de políticas europeias e também portuguesas, justamente para que se consiga acudir a tudo aquilo que se vai passando à nossa volta. Só uma política não vai conseguir, tem que ser a conciliação de várias políticas, e desta forma vou passar a apresentar o Rui Miranda, secretário-geral do Sindel, também vice-presidente da UGT. Que o sindicato tem aqui um papel fundamental, portanto, os sindicatos têm, mas este, nomeadamente, na questão da transição energética, tem tido um papel muito importante. De que forma é que se consegue acudir a estes trabalhadores, que eu ainda há dias revisitei algumas iniciativas que nós fizemos, em que foi dito por um ex-dirigente da central de Matosinhos, que mesmo com a requalificação destes trabalhadores, a alegria que tinham deixou de ser a mesma. E isto impacta não só na questão objetiva do trabalho, mas também o impacto que tem estes encerramentos na vida dos trabalhadores, na vida das suas comunidades. Já há experiências, há uma melhor do que outra, pelo menos. E a pergunta que eu também deixo é: não sentes que o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho e o Ministério do Ambiente deviam de falar mais e de articular mais para que estes trabalhadores, de facto, não sejam esquecidos? E se de alguma forma isso não tem vindo a acontecer, e eu até posso dar aqui se calhar até um exemplo. Foi criado um centro de formação para a transição energética, e não sei até que ponto é que nós tivemos aqui uma palavra enquanto parceiros sociais, tivemos aqui uma palavra sobre a criação desse centro protocolado, portanto, esse centro de formação para a energia, para a transição energética, cujos clientes, portanto, são a ADEN e as associações representativas dos produtores de energias renováveis. Portanto, aqui não me parece que tivéssemos tido uma voz ativa quando é tão importante para nós, portanto, e está na dependência do Ministério do Ambiente, e estamos a falar também, não é? Estamos a falar de trabalho, e aquilo que nos parece é que também não tem havido neste tema tão importante esta articulação que tem sido necessária. Obrigada, Rui. Bom, muito bom dia a todos. Vou começar, talvez pela minha idade, por cumprimentar as mulheres, portanto a Wanda, também a Carmen, e depois aos nossos colegas também deputados, tanto ao Miguel como ao Pedro. É um gosto, principalmente pessoas com carinho que me têm pela UGT, tanto o Miguel como ao Pedro e também a Carmen, mas tantas vezes nos temos encontrado. Eu há aqui algo que vou dizer, porque seria ingrato da minha parte também não dizer neste percurso que fui tendo que não tenho tido apoio. Há dificuldades, o Pedro até falou aqui, em todas as transições, tudo aquilo que foi, tanto agora na Revolução Industrial, foi na primeira, na segunda, na terceira, todas elas tiveram problemas no emprego, mas também se criou melhores empregos. Portanto, nós não podemos pensar que aquilo que foi feito, não. Hoje nós caminhamos de uma forma completamente diferente. E depois temos que pensar o que é que queremos, se queremos continuar com esta pegada ecológica ou se queremos realmente deixar para o presente e para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que nós temos aqui um papel muito importante, que durante muitos anos fizemos tão mal este planeta, realmente o que é que vamos fazer para o futuro? Eu vou falar mais, e permitem-me, sobre a energia EDP, sobre a parte do setor automóvel, que é aquela onde nós temos uma forte representação, e portanto eu gostaria por aí. Vejamos aqui uma coisa, que a EDP deu passos muito importantes naquilo que eram as centrais termoelétricas,
que eram as mais poluidoras. E eu recordo-me, infelizmente, na altura aparecia um coveiro que andei de central em central a fazer o encerramento das centrais. Que trouxe problemas para os trabalhadores? Claro que sim. A EDP chegou a ter um número de 25 mil trabalhadores, ultrapassava 25 mil, neste momento somos 6.700, mais ou menos, é cerca disto. Mas houve uma grande concertação da parte da EDP, dos sindicatos, nomeadamente do Sindel, e nós tivemos o primeiro encerramento da primeira central, recordo-me, foi a central de Carregado, portanto uma central muito antiga, que foi encerrada em 2009. Depois foi a da Tapado do Outeiro, 2009, o Carregado, Setúbal, Sines em 2021. Aí já não concordo muito com a posição do governo da forma que foi o encerramento daquela central, até porque estávamos a passar um momento um bocado complicado e podíamos ter esperado mais um tempito e ver o que é que isto ia dar. Mas qual foi o comportamento que nós tivemos em relação a estes trabalhadores? Nós tínhamos trabalhadores que tinham condições de poder ir para a reforma, ou perto da reforma. Tivemos um conjunto de trabalhadores que fizemos reformas antecipadas, portanto, onde a EDP suportou até a idade da reforma, para esses trabalhadores não serem penalizados, mas depois tínhamos um conjunto de trabalhadores ainda bastante alargado, que eram jovens. E, portanto, aquilo que se tentou negociar foi encaixar esses trabalhadores, alguns em sítios perto de casa, mas em muitos casos não. Onde foram foi ou para o Carregado ou para Sines, quando fechou a Tapado do Outeiro, onde a empresa arranjou uma verba que foi negociada com os sindicatos para essas pessoas deslocarem-se com a sua família para lá. Claro que isso traz problemas, ainda hoje traz problemas a alguns trabalhadores que foram da Tapada para o Carregado e depois o Carregado também fechou, foi do Carregado para Sines, e andaram com as malas de um lado. Isto na parte de um trabalhador é muito complicado, principalmente para a família e para quando tem filhos. Mas, verdade seja dita, que o trabalho que foi feito foi um trabalho sério e que a empresa também conseguiu perceber isto. Agora temos aqui uma outra coisa que é, mesmo assim, tivemos muitos trabalhadores que tiveram que arranjar, não o despedimento, mas aquilo que são os acordos para as pessoas rescindirem. Essas pessoas rescindiram, alguns deles tiveram formação. Agora, quando foi o encerramento da Tapado do Outeiro, eu tive várias vezes reunido com o Ministro do Ambiente, também com o Secretário de Estado, João Galamba, tentou-se arranjar um centro de formação, mas nós temos que perceber que muitas vezes onde estamos localizados, quando foi do pego, temos que perceber que estamos a dar formação a essas pessoas, mas aquilo que é depois a oferta de emprego não é nenhuma. Portanto, foi o adiar o problema e que temos pessoas jovens. Qualquer transição destas traz sempre para algumas pessoas dificuldades bastante grandes. Havia de haver uma maior articulação, isso é verdade, mas por vezes não é fácil. E este trabalho sindical é muito complicado nisto. Agora, há aqui uma coisa que é isto. O governo e os governos, os nossos deputados, toda a gente, todos devemos estar atentos que estão a ser criados, e os sindicatos estão a ser criados novos empregos. Nós, neste momento, nós temos a parte das eólicas, as partes das fotovoltaicas, mas é necessário apoios, precisamente, tanto às empresas, já existem alguns, mas não são suficientes, até porque só assim é que eles também conseguem ser competitivos, mas principalmente também às famílias. Aquilo que são os apoios que se está a dar às famílias para adaptarem as suas casas, muitas vezes não são suficientes. E isso é que era necessário ver o que é que podemos fazer, porque estamos a pensar no bem de nós todos e da própria sociedade. E, portanto, era muito importante que rapidamente se fizesse isso. Note-se que aquilo que nós temos, que são trabalhadores das eólicas, fotovoltaicos, estamos a falar de um número muito reduzido, enquanto uma central termoelétrica era centenas de trabalhadores, e o Pedro sabe disso, que teve a oportunidade de visitar algumas, eram centenas de trabalhadores que nós tínhamos.
Hoje o que nós temos nas eólicas são poucas pessoas. Por exemplo, só para dar um exemplo, é a Iberdrola que está aqui a trabalhar em Portugal, são todos nossos sócios, temos uma excelente relação com a Iberdrola, mas são muito poucos trabalhadores em que eles, dado uma viatura, agora já não, porque conseguimos negociar de uma forma diferente, mas eles estavam 365 dias em disponibilidade. Claro, quando uma pessoa é jovem, o Miguel, que é um jovem, sabe disto, muitas vezes, quando é jovem, ele não se preocupa. O grande problema é quando ele casa, tem um filho, e começa a perceber que essa disponibilidade, o dinheiro dessa disponibilidade, não lhe garante aquilo que são as melhores condições de vida da pessoa. E aqui devemos começar a ir à Espanha, negociar com a Iberdrola, e já temos esse problema resolvido, onde temos uma escala, isso tudo. É uma zona cinzenta que estamos a tentar negociar, porque não existe contratação nestes setores, são muito importantes. É muito importante tanto a Associação Patronal como aos sindicatos serem criativos hoje nas novas formas de trabalho, porque não são aquelas de antigamente. Um sindicato não se pode sentar numa mesa negocial para discutir só a tabela salarial. Já o tenho dito isto aos mais jovens, é o pior erro que pode-se fazer, até porque o pensamento dos mais jovens, eu quero seguir, é o meu último mandato, e tenho dito, é que os jovens têm uma mentalidade e um pensar completamente diferente daquele que era o meu há 40. Eu tenho 44 anos da EDP e, portanto, o pensamento é completamente diferente, o modo de agir é completamente diferente e temos que ser inovadores naquilo que vamos fazer. E também sinto, e digo isto com alguma tristeza, que da parte da entidade empregadora não estão preparados, não é só os sindicatos, não estão preparados para isto que é necessário fazer. Nós temos Itália que está a fazer um trabalho muito bem feito já na parte da contratação das energias renováveis, das eólicas. Eu tinha, e aproveito, porque tenho aqui 2 deputados da Assembleia da República, eu tive um encontro muito importante na Assembleia da República, precisamente por causa deste problema dos trabalhadores das eólicas, em que fui lá falar. Nós recolhemos na altura milhares de assinaturas, porque temos um problema muito grande, é que as eólicas antigamente eram mais pequenas, hoje temos eólicas de 120 metros, com pás de 60 metros. Os trabalhadores, para subirem e estarem a fazer os trabalhos nos cabeços, só podem fazer isto até determinada idade. São trabalhadores que são técnicos especializados só para aquilo, não podem fazer mais nada. E o pedido que nós fizemos, e que vamos fazer novamente até uma carta para todos os partidos políticos, é que foi-nos permitido que iam fazer um estudo, porque esses trabalhadores devem ir para a reforma mais cedo, porque a partir de determinada idade eles não podem subir àquelas alturas e, portanto, há aqui uma preocupação muito grande das empresas que depois não têm colocação para esses trabalhadores. Eu aproveitei, nestas coisas do sindicalista, e é um bocado, aproveita sempre quando vê alguém com a responsabilidade política para pedir algum apoio, porque isto é um problema enorme nestes trabalhadores, porque não conseguem. Um trabalhador a partir de 60, 61 anos, 62 anos, não consegue estar a trabalhar no cabeço, porque a altura que é não lhe permite fazer uma coisa destas. E vocês têm conhecimento disto, e eu vou novamente insistir, porque fui bem ludobriado quando na Assembleia da República todos os partidos me ouviram, deram razão e disseram que agora iam mandar aquilo para um trabalho feito na DGERT, para ver o que é que se podia fazer, criarem ali, mas isto já vai há uns anos e a resposta até hoje não foi nenhuma. Mas para dizer que temos estes trabalhadores e que temos que trabalhar também na negociação coletiva destes trabalhadores, que é bastante importante, porque são uma zona cinzenta. Tenho aqui um outro problema que eu gostaria e peço desculpa de me alongar um bocadinho, mas que é muito importante, que neste momento estamos extremamente preocupados. Eu ouvi aquilo que foi dito aqui em relação ao setor industrial, nomeadamente na parte do setor automóvel. Ninguém tenha dúvidas que o investimento que foi feito pelo setor automóvel, porque foi uma questão política de a viatura elétrica, já foi dito, e tive agora uma reunião, onde convidei hoje a GT para estar presente com o Sindel na Alta Europa, que teve o secretário-geral e outras pessoas que estiveram lá a convite do Sindel para fazermos esta visita. Houve um investimento de muitos milhões
na transição, precisamente para o mercado, onde até foi dito pela indústria transformadora, da parte do setor automóvel, que já tínhamos carros a combustão completamente diferentes e que devia... Não. A parte política temos que fazer essa transição. O que é que já está, e ao Pedro, desculpa só dizer-te, esta parte do carro híbrido não está a dar o resultado que eles esperavam. Ou deve ser, e dito pelos principais, para aqueles que eu não percebo, sei que comprei agora um carro elétrico, porque todos me diziam, o próprio responsável máximo da Auto Europa disse-me logo, ou uma coisa ou outra, ou elétrico ou híbrido. Portanto, as duas coisas não. E nós vamos ter que partir para o carro elétrico. 2030, tudo indica que cada vez mais as empresas se vão adaptar para o carro elétrico. Este carro que está aqui a ser feito, o T-Roc, o híbrido, que vai começar a circular do T-Roc aqui da Auto Europa, que é o único que é feito cá, híbrido e o T-Roc, também já estamos neste momento a trabalhar, e a Comissão de Trabalhadores já está nestas reuniões com a Alemanha, para rapidamente, porque isto tem que ser trabalhado com 5, 6 e 7 anos de antecedência, para o novo carro vir para Portugal e vai ser um carro elétrico. E o carro elétrico tem aqui uma coisa que vai ter uma redução de mais de 1/3 de trabalhadores daqueles que são para produzir os carros a combustão. Isto é uma preocupação, porque estamos a falar de um conjunto de trabalhadores que são milhares e milhares de trabalhadores. E neste momento posso dizer que como sindicato estamos preocupados com a redução de 40%, cerca de 40% no setor automóvel, onde estamos a ter as principais empresas de componentes do setor automóvel que neste momento estão a fazer despedimentos, portanto estão a mandar aqueles contratados, tudo que era TTs, tudo embora. O maior empregador de Évora, que tinha 2.000 e tal trabalhadores, passou para 1.700 e possivelmente vai fazer mais redução. A Yazaki, são uma série delas que estamos a acompanhar e estamos extremamente preocupados, porque tem uma coisa, e isto tem a ver com um erro que foi feito, no meu entender, bastante grande, que tem a ver com os apoios que foram cortados para as viaturas elétricas. A Alemanha, como sabem, cortaram esses apoios, os componentes estão feitos, mas como não estão a sair os carros, e vocês têm conhecimento disso, então toda a indústria destes componentes também está parada. E isto é um problema gravíssimo que está a acontecer. Ainda não estava na nossa legislação, eu não tinha conhecimento, ainda foi na altura do Pato Ribeiro, que já faleceu há muitos anos, que foi os horários concentrados, nem estava na lei, nós fomos o primeiro sindicato a negociar os horários concentrados para a Taico, e neste momento, a partir de janeiro, a Taico, que sempre teve horários concentrados, vai passar a horários de 8 horas. Isto vai ter uma penalização muitíssimo grande para aqueles trabalhadores, porque perdem aquele subsídio do horário concentrado e alguns perdem o segundo emprego. Trabalhavam 4 dias, descansavam 4, ainda tinham aqui. E, portanto, é isto tudo que nós temos que estar atentos a estas realidades que estão a ser cada vez mais frequentes no mundo do trabalho, e a UGT e os sindicatos têm que estar muito atentos e pedir aqui o apoio também à parte política para ver todos em conjunto o que é que nós podemos fazer em relação a isto. Da América, eu nem me pronuncio, porque nem posso pronunciar, estou extremamente preocupado, porque entendo que num momento destes é necessário, não é Portugal, porque tem feito um trabalho muito bem feito a nível da descarbonização, e todos nós sabemos isso, seria injusto da nossa parte dizer o contrário, seja o governo que for, acho que tem dado aqui passos bastante importantes em relação a isso, mas a América não vai cumprir, e todos nós sabemos que não vai cumprir, e aí sim vamos ter problemas, mas cabe depois a todos nós e aos países europeus, também se têm portado muito mal, a ver o que é que nós podemos fazer em relação a esta matéria. Eu não tenho assim mais nada para dizer, foi a parte sindical, mas que nós temos acompanhado e temos tentado ajudar, e acho que sim, estamos a... Agora, há sempre problemas, e termino com isto. Onde é que existem os maiores problemas? Não são em trabalhadores de valor acrescentado, aqueles que são os técnicos, isso tudo, esses facilmente nós conseguimos arranjar emprego para eles. O grande problema, eu já o disse quando temos as reuniões com os governantes, que é onde temos maiores problemas
é onde a formação é aquela mais escassa. É pessoas que realmente não têm formação académica, que o trabalho deles não é de valor acrescentado, e esses aí é que nós sabemos que mais tarde, quando falamos com as famílias, a formação é para um ano, mas a seguir eles têm muitas dificuldades mesmo. E quando são duas pessoas a trabalhar na mesma empresa, que é o caso que temos agora na TAC, isso tudo, estão lá famílias, estou extremamente preocupado. O que é que eles vão fazer para o futuro? Muito obrigado a todos, mas gostaria de deixar também da parte do Sindel aquilo que nós vamos sentindo e tendo aqui. Obrigado. Muito obrigada, Rui, pela essa partilha e por a visão sindical, sobretudo quem está no terreno e quem tem acompanhado estes trabalhadores e estas alterações também do mundo do trabalho, porque também é disso que se fala, e como é que nós, enquanto sindicatos e representantes sindicais, conseguimos dar voz a toda uma geração e sobretudo depois da pandemia, que o mundo do trabalho mudou. Já perspectivávamos que pudesse acontecer, mas realmente a pandemia também fez com que as tecnologias fossem utilizadas de outra maneira e que também muitos trabalhadores percebessem que poderia haver outra maneira de prestarem a sua atividade que não fosse só de forma presencial e, nomeadamente, os mais jovens entendem que, e também referiste, entendem que não é só o vencimento, o salário que interessa, há um conjunto de outros benefícios que nós também temos que estar à altura, e como tê-lo feito no Sindel, de fazer essa negociação, porque o emprego para a vida, já quando eu ingressei no mercado de trabalho, já se dizia, e sendo eu da área da engenharia, já se dizia que não ia ser assim, não íamos ter um emprego para a vida, até noutras geografias, tanto na altura estávamos com grande expansão de engenheiros, nomeadamente para a África, para Angola, para Moçambique. Atualmente conseguimos prestar serviço para o mundo inteiro, não é? À distância de termos internet e de conseguirmos exportar esse nosso trabalho, portanto, e temos que também estar à altura destes desafios que a nós também se nos colocam enquanto sindicalistas, de conseguirmos abranger todos os trabalhadores que representamos nestas formas tão diferentes e não unificadas de podermos dar voz a estas reivindicações. Vou passar então agora à nossa outra convidada, a doutora Carmen Lima, que, sendo relatora do parecer do Conselho Económico e Social sobre o PNEC, é membro da direção da Confederação, membro da direção das Confederações Portuguesas das Associações de Defesa do Ambiente. Temos tido a oportunidade de trocar algumas impressões nos plenários do Conselho Económico e Social. Acabamos por defender algumas posições e na malha da composição do Conselho Económico e Social, onde temos os parceiros sociais e também a sociedade civil representada, é importante haver pontos de convergência entre o mundo, efetivamente, do trabalho, mas também a sociedade civil, e temos tido a oportunidade de trocar algumas impressões e até defendermos os mesmos pontos de vista quando tivemos alguns membros do governo convidados também a participar no Conselho Económico e Social. Enquanto relatora, e sendo o documento diferente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em que os parceiros sociais também estão representados, mas a maioria dos conselheiros são de facto das outras áreas ambientais. Estamos em minoria, portanto, quando muitas das vezes queremos colocar, e temos-lo feito, também nos pareceres, a preocupação com os trabalhadores, no Conselho Económico e Social a composição é diferente, acabamos por ter um peso, ou conseguimos ter uma influência até nos grupos das comissões das quais pertencemos, conseguimos consensualizar os textos de forma mais simples do que aquilo que muitas vezes acontece no CNADES.
Foi um trabalho que teve, da qual também o GT naturalmente contribuiu. Foi aprovado no dia 3 de outubro este parecer, em que nos dá nota de preocupações ambientais, de preocupações da sustentabilidade e também a preocupação com empresas sustentáveis e o crescimento económico. Admito que não foi um trabalho fácil, eu própria posso testemunhar que não foi. Conseguirmos um documento em que todos nos conseguíssemos rever, todos os membros que constituem o Conselho Económico e Social, e também deixa algumas críticas, naturalmente, que releva o que tem sido feito, e tem sido muito feito, em termos de metas estamos a cumprir. Agora, a que custo? O que é que ainda nos falta fazer? Portanto, na transição energética, é fundamental que haja articulação entre várias políticas e o Rui Miranda referiu, por exemplo, a questão do conforto na habitação. Nós continuamos, infelizmente, até no fundo ambiental, havia a possibilidade de haver candidaturas para fazer algumas alterações nas habitações. No entanto, e a medida foi bem desenhada para tentarmos acudir aos mais vulneráveis. No entanto, os mais vulneráveis não tinham capacidade de fazer um investimento até 1.300 euros para poder depois ser reembolsado mais à frente. Portanto, e também esse valor não daria para colmatar, de facto, a pobreza energética que nós temos. Portanto, dou este exemplo virado para a construção civil, mas também temos tido boas práticas, nomeadamente nas mobilidades, nos transportes e no valor do passe ter sido muito mais, ser muito mais baixo, justamente para incentivar a que os trabalhadores e a sociedade utilizem mais transporte público em detrimento do transporte individual. No entanto, e lá está, esta conjugação de várias medidas e de várias políticas concertadas, ainda nos falta fazer mais um bocadinho, e é com muito gosto que gostava também de ouvir, e fruto do trabalho também que fez de investigação para poder produzir a base do parecer do PNEC no Conselho Económico e Social, o que é que nos pode também acrescentar. Muito obrigada. Obrigada. Queria começar por agradecer o convite ao GT em nome da Wanda Cruz. Cumprimentar também quem me acompanha nesta conversa, cumprimentar quem nos vai acompanhar também depois a assistir a esta nossa troca de experiências. Felicitar a UGT por esta iniciativa e felicitar principalmente porque estão a replicar nesta iniciativa aquilo que é e aquilo que eu considero que é o segredo para a implementação da sustentabilidade, que é simplesmente nós replicarmos aquilo que a natureza nos ensina, que é a opção pelo equilíbrio, e é o equilíbrio que nós aqui temos, quer com as gerações que já são jovens há mais tempo, quer com as gerações que são jovens há menos tempo, mas também com a diversidade e a paridade. Portanto, felicitar-vos por isso. Dizer que tinha o trabalho facilitado para fazer este documento, o SES, porque já tinha trabalhado também no parecer que foi feito pelo SES, nomeadamente às diversas propostas de lei de cada parlamento, de cada partido com assento parlamentar, nomeadamente para a Lei de Bases do Clima, e portanto já era um tema que há algum tempo vinha mastigado no SES. E porque esta diferença relativamente à questão técnica que tanto trabalho, até mesmo na Confederação? Porque o SES tem uma mais-valia que a Wanda acabou de salientar, que é, enquanto nós... Este tema ambiental é um tema, e todos os impactos ambientais são um tema que muito técnico, e que para mim e para os fóruns que nós frequentamos é muito fácil nós compreendermos aqui quais são realmente os efeitos das políticas que têm vindo a ser implementadas, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista social. Às vezes a dificuldade que nós temos é envolver todos os parceiros naquilo que é a nossa preocupação e a nossa visão.
E falávamos nisto ainda em off, de que a nossa importância e a nossa responsabilidade da comunicação não técnica sobre estes efeitos. E o SES tem, nesta diversidade de parceiros, esse papel extremamente importante, que é não emite um documento extremamente técnico, porque essa diversidade de parceiros permite também equilibrar o discurso, quer para os políticos, que eles não são técnicos de ambiente nem técnicos da área social, e portanto essa é a nossa grande vantagem relativamente à emissão deste documento, mas também este equilíbrio daquilo que deve ser a replicação do modelo da natureza. E neste caso, o que eu acho, e foi muito interessante ouvir o Rui Miranda falar da sua experiência, e eu acho que é essa avaliação que nós temos que fazer. Um gestor de uma empresa, um gestor de uma organização, normalmente, e nós que planeamos as nossas vidas, normalmente, ao fim de algum tempo, ao fim de algum ciclo, nós fazemos uma avaliação daquilo que foi feito. E esse é o segredo da gestão e do planeamento. E na prática é isso que nós realmente temos que fazer, é olhar para aquilo que tem vindo a ser feito, nomeadamente em termos do modelo de gestão e também em termos do modelo político, e perceber se vale a pena, portanto, identificar aquilo que foram os problemas causados pelo modelo implementado, e também, de alguma forma, definir medidas e desafios que temos que enfrentar. E nesta avaliação, o que é importante verificar, e eu penso que temos vindo a verificar, é que todos aqueles alertas que foram apresentados pelos ambientalistas e pelos cientistas, que nomeadamente os primeiros pareceram assim um bocadinho utópicos, mas que agora nós infelizmente estamos a sentir todos esses alertas, o que vieram dizer, e o Rui, saliento a apresentação dele, porque ele foi muito interessante a forma prática como ele divulgou, e, portanto, e isso é que eu acho que é importante nós salientarmos, é que realmente o que tem acontecido é que nós colocamos em cima da pirâmide o modelo económico e colocamos em baixo da pirâmide o modelo social e o modelo ambiental. E na prática aquilo que nós deveríamos ter feito, ou temos que aprender que aquilo que foi feito no passado e que temos que fazer, é o modelo do equilíbrio. E portanto, eu não estou a inventar nada, isto está tudo já definido. Portanto, este modelo do equilíbrio é realmente importante. Salientar aquilo que nós todos conseguimos identificar com a pandemia e com o confinamento, é que nós não tínhamos tempo para todas as atividades que saiam fora do trabalho. E agora, e aí dou os parabéns realmente à geração do Miguel, que vem abanar aqui a sociedade e dizer, não, atenção, não é só o trabalho que é importante, nós temos que ter tempo livre, nós temos que ter tempo para os amigos, para a família, para outras atividades para além do trabalho. E este equilíbrio é extremamente importante. E agora, aquilo que realmente foi identificado no parecer do SES é exatamente não criticar o que está bem feito. E nós temos efetivamente tido uma evolução muito importante, com todas as dificuldades que nós temos pela nossa dimensão e pela falta de algumas respostas de produção que nós temos em Portugal. Portanto, e isso nós não podemos abandonar o que está bem feito, mas fundamentar com aquilo que deve ser também melhorado. E algumas políticas que foram iniciadas no passado e que têm uma perspectiva de ser melhorado. Seguindo o exemplo que a Wanda apresentou, que é o incentivo digamos, à melhoria do conforto térmico das habitações, aquilo que nós chamamos da pobreza energética que as nossas habitações têm, e realmente o que se verificou é que nós temos, curiosamente, as habitações com mais fragilidades de conforto térmico, são as habitações das pessoas com menos conhecimento sobre o acesso à possibilidade de concorrer a esse apoio, e também com menos capacidade de o fazer porque não conseguem avançar com esse investimento. Portanto, nós somos muito conscientes na análise da preparação do nosso parecer no SES, com a identificação destes pontos que são políticas que estão a ser e medidas que estão a ser bem conduzidas, mas que por terem estas fragilidades podem não estar a ser, como referiu, não estarem a ser justas no modelo da transição que nós devemos adotar. A questão também da transição
no âmbito da neutralidade carbónica que nós todos procuramos. Não há, e é importante termos muita consciência disto, não há modelos sem impacto ambiental. Todos modelos têm impacto ambiental, todas as atividades têm impacto ambiental. Agora, aquilo que é isto, nós temos que ter muita consciência disto, e também todas essas mudanças de ciclos têm impacto social. Também fomos muito conscientes nesta identificação de que, quer no modelo da transição e de todos os pontos que nós temos que evoluir na transição para a neutralidade carbónica, quer a aposta nas novas nas tecnologias menos poluentes, quer também na desativação de unidades que funcionavam com combustíveis fósseis, haverá sempre que ter em consideração este equilíbrio e este impacto que irá existir a nível social. E, portanto, fomos também muito conscientes nisto. E porque temos consciência que a evolução será neste sentido, mas também uma aposta muito importante naquilo que poderá ser o desenvolvimento dos conteúdos, e aqui há realmente uma fragilidade que nós temos sentido do ponto de vista da sociedade civil, que é, nós falhamos quando nós estamos a formar os futuros trabalhadores, nós falhamos em não ter conteúdos sobre ambiente e sobre o equilíbrio ambiente e área social nas nossas escolas e nas nossas universidades, principalmente. Portanto, nós só tocamos as áreas ambientais nos cursos direcionados às questões ambientais, mas nós pouco tocamos, ou às vezes são disciplinas facultativas, pouco tocamos as áreas ambientais em cursos extremamente importantes, como os cursos de gestão, os cursos de economia e os cursos de engenharia que não sejam as engenharias do ambiente. Portanto, aqui é um fator que nós temos realmente que apostar, porque um gestor que faça uma análise e um planeamento daquilo que são as medidas a implementar na sua entidade, ou um político que faça a análise daquilo que são as políticas que vai implementar, ele tem que ter este conhecimento que nós temos nestes grupos mais pequenos científicos, tem que ser trabalhado e tem que ser disponibilizado a todas as pessoas que irão ter o poder de decisão ou o poder de influenciar essa decisão, mesmo inclusive o cidadão comum. Então, se nós conseguirmos fazer chegar esta informação de forma transversal na nossa sociedade, nós vamos ter no futuro, como já estamos a ver nas gerações mais novas, pessoas com uma capacidade de intervir de uma forma muito mais consciente e também com uma capacidade de decidir de uma forma mais consciente. E aí, obviamente, que as estratégias e as políticas não vão ser só, certamente, assentes na pirâmide da economia, porque as pessoas vão ter muito mais consciência de que aquela decisão meramente economicista terá no futuro, a médio e a longo prazo, efeitos extremamente graves do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social também. E, portanto, obviamente que aquilo que nós estamos a colher agora e aquilo que será a avaliação que nós temos que ter em consideração e temos que colocar em cima da mesa é que a decisão e as políticas que foram tomadas no passado, que na altura, obviamente, estava-se muito consciente que era a decisão mais correta, teve, obviamente, efeitos pelo facto de ter sido extremamente economicista. E, obviamente, todos nós aqui já abordámos que estas nossas preocupações com aquilo que é com aquilo que irá ser o início do próximo ciclo nos Estados Unidos da América, que percebemos que irá ser realmente também uma gestão muito mais baseada do ponto de vista economicista. O que é certo é que, porque estamos muito conscientes do que é que vai, daquilo que serão os efeitos sociais e ambientais e do facto de, neste caso, os efeitos ambientais, nós termos perfeita consciência de que, infelizmente, estes efeitos não têm fronteiras. Ou seja, os impactos que nós produzimos aqui serão sentidos em outros países e vice-versa. O problema é que muitas vezes os outros países que sofrem esses impactos não têm a capacidade e a estrutura para resolver esses impactos. E pegando no exemplo que foi muito referido aqui na nossa conversa, o exemplo espanhol, nós devemos todos, enquanto membros da sociedade civil e com poder de influenciar, analisar quais é que foram as consequências de se ter permitido construir em leito de cheia. Quais é que foram as consequências sociais, quais é que foram as consequências ambientais,
porque vidas não se substituem. E quais é que vão ser as consequências financeiras? Porque isto é um ciclo. Nós temos, de alguma forma, criado uma estratégia do ponto de vista economicista para ganhar a curto prazo, mas vamos gastar a longo prazo, que foi aquilo exatamente que é o exemplo espanhol, é aquilo que vai acontecer. Aquilo que nós ganhamos no passado, vamos gastar em dobro no futuro. Em dobro com aquilo que é os efeitos insubstituíveis da vida humana, das vidas humanas que se perderam e das questões ambientais que foram afetadas, mas de todo o processo agora de limpeza e de reconstrução e de reparação, que em alguns casos vai ser impossível, dos efeitos que foram provocados. E, portanto, é isto que eu acho que nós todos temos que ter em consideração e salientar que neste caso do parecer do SES, houve uma grande consciência. Eu acho que é muito importante ter noção de que foi uma redação muito consciente, foi um documento muito enriquecido, porque realmente o SES tem essa vantagem de ter esta diversidade, como a Wanda referiu, de todos os parceiros sociais. Eu tive o privilégio de ter todos os parceiros sociais e ter tido realmente os contributos de pessoas com muita inquietação, muita preocupação, que me facilitaram imenso o trabalho de me ter, de alguma forma, permitido contributos de uma extrema relevância e principalmente muito bem fundamentados, e isso é muito importante quando nós temos esse privilégio de ter uma equipa que nos faz chegar a esta informação. Mas salientar realmente esta diversidade de que houve efetivamente em toda a redação a consciência, a preocupação com o equilíbrio, e este equilíbrio, e era isto que eu queria salientar, é aquilo que realmente que nós, e passo essa mensagem também para os parceiros com esta intervenção na parte política, que deve ser realmente o rumo daquilo que são as nossas políticas sociais, ambientais e políticas a nível nacional. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carmen. Se calhar agora já em jeito de síntese, eu convidava a que, de modo telegráfico, o Dr. Miguel Matos nos deixasse umas palavras finais ou reforçar alguma ideia que acho que deva ficar, não é? E seguindo a mesma ordem das intervenções, agradecia-vos alguma brevidade, assertividade, para que o vosso contributo fique resumido em 2 ou 3 frases. Muito obrigada, Dr. Miguel Matos. Obrigado. Nós tivemos intervenções muito interessantes de todos os nossos intervenientes, e o que eu gostava de enfatizar é que a política climática e a transição justa não se faz de cima para baixo, tem de se fazer de baixo para cima. E é por isso que é tão importante as experiências que o Rui partilhou connosco do mundo sindical, da pressão que tem vindo a fazer nas indústrias que estão em transição, e que a Carmen nos referiu do ponto de vista da capacitação do cidadão para estar atento para estes assuntos, para reivindicar mais. Há naturalmente dimensões institucionais que aqui são importantes, designadamente a informação. Nós temos, por exemplo, o caso do Plano Nacional de Energia e Clima deste ano, que prevê a mesma meta de redução que a do anterior plano, mas que foi apresentado como sendo uma nova missão, quando não é. E daí a importância do Conselho de Ação Climática, e o apelo que eu faço ao GT é que possa perceber como é que pode colaborar com o Conselho de Ação Climática, com o mundo científico, com as ONGs, as ONGs de ambiente, no sentido de podermos ter mais informação, mais partilha de informação entre o mundo sindical e o mundo da sociedade civil, para podermos ser exigentes com a transição justa. Obrigado. Muito obrigada, fica o desafio registado e está lançado, Dr. Miguel. Dr. Pedro Roque, palavras finais ou alguma mensagem que queira reforçar? Muito obrigado. Não, eu também reforçar aqui o interesse deste painel e daquilo que aqui foi dito, diferentes perspectivas, isso é fundamental, e aqui o papel dos parceiros sociais, designadamente dos parceiros sociais sindicais, nesta avaliação desta transição, não só em Portugal, mas eu diria a nível europeu e global,
precisamente das suas consequências sociais, digamos, o balanço social desta transição, que é importante ter em conta, porque, de facto, caso contrário, poderemos ter uma reação, peço desculpa pela repetição, uma reação contrária relativamente a esta transição energética, que é absolutamente fundamental, determinante e, eu diria, irreversível. Caso contrário, o planeta não. Isto é, aquela velha frase que os homens e as mulheres, naturalmente, a humanidade não pode passar sem o planeta, mas o planeta pode passar sem a humanidade. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras finais e pela forma sintética como acabou por enfatizar esta importância. Rui, o planeta de facto é de todos, não é? E cada um com as suas responsabilidades, e tu com bastante nesta transição, pelo que representas, pelo setor que representas. O que é que gostarias de reforçar agora numas palavras finais? Primeira coisa, queria agradecer a todos que estiveram aqui neste painel. Foi um prazer da minha parte, porque aprendemos sempre. É muito importante esta divulgação, é muito importante. E, portanto, tenho que agradecer a todos da forma que isto foi. E aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir, fazer chegar também as preocupações. Eu só tinha da parte sindical, que é aquilo que me preocupa mais como cidadão, que é arranjarmos forma, quando eu falei precisamente nesta transição justa que temos que o fazer, como é que poderemos arranjar forma de chegar àqueles mais vulneráveis, a forma de os poder ajudar. Por exemplo, Espanha tem uma forma completamente diferente, porque são as próprias autarquias, as regiões, que ajudam a fazer estes planos e isso tudo. E visto que temos aqui os dois maiores partidos, pessoas que eu respeito muito, de vermos na sociedade como é que poderemos ajudar, porque muitos dinheiros acabamos por não utilizar, quando poderíamos fazer aqui um trabalho merecedor de todos. Nós temos que pensar que aquilo que aconteceu em Espanha não é só em Espanha que está a acontecer. É noutros países, não é a chuva, mas é a fome das secas e isso tudo. E, portanto, nós temos que olhar. Nós todos temos que ser responsáveis por aquilo que está aqui. E cabe-nos a todos também tentar ajudar os mais vulneráveis, porque eu não falo, as empresas têm pessoas para trabalhar os projetos e muitíssimo bem, cada vez mais nós estamos a pedir às empresas para adaptarem as suas empresas com os seus painéis e isso tudo. O que me custa é aqueles que não têm condições para isso, e eu como sindicalista é para esses que tenho que olhar e vermos em conjunto como é que podemos ajudar essas pessoas a ter melhores condições de vida, porque se nós tivermos uma casa com melhores condições, também essas pessoas vão ter uma saúde melhor. Portanto, era isto só que eu queria dizer e agradecer mais uma vez ao GT e a todos que estiveram aqui presentes neste painel, que é sempre muito enriquecedor. Muito obrigado. Muito obrigada, Rui, pela tua capacidade de síntese e também pelo repto que lanças aos dois deputados que estão hoje, que tiveram a amabilidade de partilhar um bocadinho também do seu tempo connosco e também as suas visões. Também levam um repto para casa para ver como é que todos nós em conjunto, e é fundamental que assim seja, porque defendendo e representando cada um os seus públicos, tem que ser nesta harmonia de posições que poderemos conseguir que esta transição seja de facto, vai ser feita, mas que seja feita de forma a que não deixemos ninguém para trás. Este é o lema, naturalmente será difícil, mas vamos tentando mitigar que consigamos deixar que não fiquem pessoas para trás e, sobretudo, os trabalhadores mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, que não fiquem para trás. Carmen, as suas palavras finais, depois de todo este trabalho que teve e que continua a ter na organização em que faz parte, a que pertence, o que é que gostava também de nos deixar aqui de uma partilha final ou de uma ideia que queira reforçar? Até porque, como disse bem,
quem transgride e quem não quer olhar para a realidade que está a acontecer, e estou a falar dos grandes poluentes, sobretudo ao nível mundial, não são eles que sofrem as maiores consequências, ou sofrem consequências, mas as consequências são partilhadas no mundo inteiro. Portanto, não temos aqui um nexo de causalidade, de causa e efeito, não é? Não querem cumprir e então vão ser penalizados pelo próprio planeta. Não querem cumprir, mas todos somos penalizados mundialmente por essas decisões que nós não conseguimos contrariar, mas que impactam na vida de todos nós enquanto humanidade. Exatamente, e eu queria realmente salientar isso, que há aqui uma questão de um efeito global. E dar só, reforçar só um exemplo concreto, uma das doenças, uma das grandes epidemias deste século, que é a diabetes. A maior parte das pessoas desconhece que uma das causas que provoca a diabetes é a poluição atmosférica. Não há essa associação. E se nós começássemos a ter um pouco mais de consciência, e aí a responsabilidade é realmente de quem tem um conhecimento da transmissão dessa informação para um maior leque de pessoas que têm realmente a capacidade de depois ir passando esse conhecimento, talvez tivéssemos também mais consciência daquilo que é a importância das medidas de proteção ambiental e daquilo que é a importância das medidas de controle da poluição e porque é que realmente há uma grande necessidade da definição destas medidas e destas ações. E quem diz a diabetes diz, por exemplo, vou dar um caso muito concreto, vou ser muito sucinta. Há uns anos em Inglaterra houve uma aposta na melhoria do conforto térmico das habitações porque se percebeu que as pessoas iam adoecer com doenças respiratórias por estar em casas com pouco conforto térmico. E o governo iria gastar em termos de resposta na saúde e na resposta do tratamento dessas doenças muito mais do que investir na proteção dessas casas. E, portanto, é aquilo que realmente, é este equilíbrio que eu queria reforçar. 2 pontos muito concretos e reforçar 2 situações muito concretas. É muito importante e é a responsabilidade de todos nós, porque ninguém é dono do conhecimento total e esta riqueza do conhecimento só tem ação e só tem valor se nós partilharmos. E, portanto, aqui o trabalho e a envolvência entre todas as entidades da sociedade civil e de cada um de nós que tem acesso no seu rumo ou no seu leque de intervenção, tem a capacidade de fazer realmente esta mudança e de dar o pouco que tem, o pouco conhecimento que tem, é realmente extremamente importante. Salientar também que existem N medidas já definidas, extremamente bem definidas. Agora, há que conseguir fazer chegá-las até às pessoas que têm necessidade de usufruir dessas medidas. E estas pontes, este equilíbrio e estas pontes é que eu apelo para que todos nós consigamos ajudar a construir. Porque às vezes o que acontece é que, como disse o Miguel muito bem, a mudança muitas vezes tem muito mais força se nós fizermos de baixo, e nós temos N exemplos disso. Às vezes, como disse o Rui, como disse o Pedro, o que acontece às vezes é que as pessoas que estão em baixo não conseguem ter acesso ao conhecimento daquilo que são as respostas que já existem. Portanto, se nós temos essa capacidade de fazer as pontes, que o façamos, que sejamos todos engenheiros desta sociedade onde vivemos. Muito obrigada. E mais uma vez saliento a importância, agradeço a quem partilhou esta conversa comigo, tudo aquilo que aprendi hoje também convosco, e espero também ter dado algo de mim para que, quando terminarmos esta conversa, possamos todos, de alguma forma, ir num caminho melhor. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carmen. Eu quero agradecer aos nossos convidados, porque cada um enriqueceu este debate e que chegamos à conclusão que cada um de nós, no papel que temos na sociedade, tenta de uma forma mais ou menos descomplicada, chegar ao seu público-alvo, que é importante que haja essa desmaterialização de conversas às vezes muito técnicas e que não conseguimos que passem para quem tem que passar também.
Eu fiquei muito mais enriquecida deste debate, aprendi naturalmente muito mais e que me vai permitir, nas reivindicações que a UGT tem e continua a ter relativamente à questão da transição energética, das alterações climáticas, com certeza que daqui recolho algumas ideias para serem trabalhadas por nós. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade e essa generosidade de nos terem dedicado um bocadinho do vosso tempo para que possamos discutir estes temas. Naturalmente que faço votos cada um de vós também, nesta partilha que tivemos, também lhes seja útil este nosso debate para continuarmos o nosso trabalho. Muito obrigada mais uma vez e estaremos cá para estas partilhas e para trocas de impressões, muitas vezes em off, quando precisamos. Obrigada.